emissoras, vamos agora para a terceira. E estamos também no ar na Rádio América já. Já estamos aí, veja aí como é que tá. Inclusive América Web. Nós já estamos ao vivo também na América Web. E depois nós estamos gravados também. Temos isso que fica gravado. Vamos lá, já estamos aí. Doutor Paulo Marinho, muito nos honra ter a sua presença aqui. Hoje é o programa da Rádio América, o programa do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia, com o nosso querido Itaílson, nosso presidente. Doutor Paulo Marinho hoje vem nos honrar aí com a nossa bancada. Hoje nós temos o doutor Paulo Marinho, que é um especialista em direito do consumidor, e nós temos também o nosso querido Itaílson, que é o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia, e o nosso querido doutor Tiago Freitas, que já faz parte da bancada efetiva desse quadro seleto. Doutor Paulo Marinho, muito boa tarde. Estamos ao vivo, Rádio América, FM, transmissão para o mundo pela internet. E aí, Vossa Excelência já pode falar. Boa tarde, doutor Martinez. A honra, o prazer e a satisfação é nossa de estar aqui nesse programa de grande repercussão e ladeado aqui com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, doutor Itaílson, do Estado da Bahia, e o nosso professor, o nosso doutor Tiago Freitas. Tiago Freitas. Isso aí. Pois bem, estou aqui à disposição, para tirarmos aí algumas dúvidas. Beleza. Itaílson, meu amigo, muito boa tarde. Como é que estão as coisas aí? Vamos ouvir o nosso amigo Itaílson aí que... Mais uma vez, obrigado, Martinez. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, para tirar nossas dúvidas. Os oficiais de justiça, a gente tem passado por problemas sérios, financeiros, porque a gente tem todos os servidores públicos do Estado da Bahia estão sem correção inflacionária aí há 6 anos, em total, praticamente. Se for somar os outros, dá mais de 10, e as correções não foram feitas da forma correta. E a gente tem visto um problema muito grande com relação principalmente aos aposentados. O endividamento tem sido muito grande e a gente tem 3 situações: consignado, cartão de crédito e cheque especial. E eu queria aproveitar a sua presença aqui para orientar como os colegas podem fazer, tanto para tentar não entrar na bola de neve, como para sair da bola de neve. É realmente uma pergunta interessante, porque o ideal realmente é não entrar, mas, como o nobre presidente aí tem falado, o endividamento populacional é muito grande, principalmente as categorias que estão aí com seus proventos aviltados, e isso realmente obriga os cidadãos, as pessoas, a procurar um crédito extra. E, às vezes, esse crédito extra, esse fôlego que a pessoa tenta alcançar, num momento até de desespero, como último recurso e esperança para os seus problemas, lhe traz uma grande dor de cabeça. E realmente, o rotativo dos cartões de crédito e o crediário, que muitas lojas aí estão fazendo, com vendas casadas e embutidas, o cheque especial e até os empréstimos, tem realmente sido uma dor de cabeça para a população. E isso precisa ser evitado. O governo tentou, através de medidas, em abril de 2017, regulamentando agora o BMN, o Banco Monetário Nacional, em junho de 2018, mas a gente vê que são medidas paliativas, mas que não resolvem ainda a questão do endividamento, a questão dos juros sobre juros, a questão da abusividade das cobranças, digamos até extorsivas, que são feitas, que podem chegar até 500,
600% ao ano. São números realmente assustadores. Verdade. E aí, Thailson, o que é que você tem a dizer sobre isso? E o nosso doutor Thiago Freitas daqui a pouco vai nos falar também. Deixa o Thiago se apresentar, que eu quebrei o protocolo e acabei falando do assunto antes de ele fazer a apresentação dele. Olá, boa tarde a todos e todas, as ouvintes e os ouvintes na Rádio América. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez. Né? O Dr. Martinez é um grande amigo, já me consagrou a condição de membro efetivo Com certeza. desse quadro, eu fico muito feliz. Eu quero saudar aqui o Dr. Paulo Marinho, advogado especialista em direitos do consumidor, né? E o Dr. Itailson, também presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia. Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Bahia. Bom, realmente essa questão do endividamento é muito problemática, né? E me parece, Dr. Paulo, se o senhor puder me ajudar a confirmar isso, me parece que a grande saída para toda essa problemática passa necessariamente por uma educação financeira, né? O brasileiro, de uma maneira geral, é muito pouco educado para cuidar das suas finanças. E esse cuidado com as finanças é fundamental para que não ocorra esse superendividamento. Uma das questões bem interessantes é, por exemplo, não comprometer mais de 30% da renda, né? Então o sujeito tem o dinheiro, mas ele não deve comprometer mais de 30% da sua renda com financiamentos, sob pena de ele se tornar um superendividado. E aí acaba incorrendo na necessidade de pagar o percentual mínimo, né, o valor mínimo do cartão, e isso é uma verdadeira bola de neve, como já foi dito aqui. Pagando o mínimo, o sujeito acaba pagando muito mais. E é uma questão que o sistema de cobrança de cartões precisa ser revisto, penso eu, porque o pobre acaba sendo muito mais penalizado do que o rico, porque o sujeito que tem uma condição financeira confortável, ele vai e cobre esses custos com tranquilidade, mas o assalariado, ele acaba não conseguindo nem manter a sua vida cotidiana, quiçá cumprir com as obrigações de um financiamento dessa natureza. Aí eu coloco aqui a necessidade da educação financeira. Eu queria saber se, além da educação financeira, que me parece o caminho mais apropriado para resolver isso, se existe alguma medida governamental ou alguma iniciativa legislativa ou algum substrato legal que confira a essas pessoas alguma possibilidade de romper com esse ciclo que parece sem saída, né? Parece sem saída. Pois não, Tiago. Então, realmente, a educação financeira, como foi falado aqui pelo senhor, realmente é a primeira medida, é a medida mais acertada, né? Mas como ter educação financeira se as dívidas são crescentes e muitas vezes, como disse aqui o nosso presidente, os salários estão aviltados e as necessidades são prementes. As necessidades existem e elas não deixam de existir. Como fazer isso? É isso justamente que nós estamos aqui, né? Porque depois que o problema é lançado, depois que o problema existe, a bola de neve só aumenta, né? Depois que a pessoa está no rotativo do cartão de crédito, os juros são de 15%, 16%, 18%. Isso dá quase 600%, dá mais de 500% ao ano. E aí, né? O que fazer? O governo tentou, mas agora regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, em junho de 2018, tentou regulamentar isso, fazendo com que
o crédito rotativo, que ele era cobrado mês a mês, o adquirente do crédito podendo pagar no mínimo 15% da dívida, mas tinha mês a mês a sua dívida aumentada em 18%, 20%. Quer dizer, ele pagava 15%, achava que estava aliviado, mas no mês seguinte tinha juros sobre juros e ainda mais 18% a 20%. Então o governo tentou regulamentar isso, fazendo com que as empresas só permitissem ao cidadão, ao adquirente do crédito, do cartão de crédito, fazer o rotativo apenas durante o primeiro mês. E após esse primeiro mês, sugerir então um parcelamento, porque os juros do parcelamento da dívida seria bastante menor do que os juros do crédito rotativo, né? Isso, muita gente acha que foi uma medida que beneficiou, mas, de certa forma, esses juros continuam muito altos. Esses juros passaram de 15%, 16%, 18% para 7%, 8%, 9%. É a metade, mas mesmo assim é muito alto. Então, a primeira medida realmente seria não deixar com que os bancos, com que os cartões de crédito negociassem a sua dívida. Você já está com a dívida. Então, a pessoa tem aquele primeiro mês do crédito rotativo, pagou o mínimo, vá para o banco, vá para a instituição financeira, vá negociar, entre numa prestação que você possa pagar. Não adianta você querer se desfazer de uma dívida com uma prestação que você não vai ter condição de pagar, porque aí a pessoa vai voltar a pagar o mínimo e aquela bola de neve vai crescer cada vez mais. Então, alternativas, algumas existem. O governo, evidentemente, procura tutelar o mínimo possível, até porque tudo que o governo tutela a nível de economia, ele vai causar uma certa repercussão. Embora os juros cobrados pelas instituições financeiras, pelos cartões de crédito, pelas empresas de empréstimo, são extorsivos e abusivos, e principalmente aquelas cobradas no nosso país. Teria que existir realmente uma intervenção, né? Mas essas instituições, né, têm o peso da economia que os governos muitas vezes até temem, né? Bulir nessas taxas, né? Exatamente. Eles temem essa regulamentação, tendo em vista que poderá isso repercutir em outras negociações, em outros, né, que vá até gerar problemas maiores para o país. Mas realmente necessitaríamos de uma regulamentação mais efetiva com relação a essas taxas que são cobradas no nosso país. Doutor, eu queria aproveitar a oportunidade. Pode deixar? Consegue ouvir? Eu queria aproveitar a oportunidade. Você falou sobre educação financeira. Eu acho que a educação financeira é extremamente importante, apesar de a gente não ter a cultura. Essa semana eu achei interessante, minha filha tem 11 anos, eu fui com ela no McDonald's, e o McDonald's agora tem um visor onde você que está do lado de fora do balcão, você consegue ver o quanto você está pagando de imposto. E aí, na mesma hora, ela curiosa fez assim: pai, de onde é esses R$2 aí? Aí eu falei assim: é o imposto que você acha que não paga. Falei, de propósito, eu falei a ela: é o imposto que você acha que não paga. Aí ela: como assim? Eu fiz: o governo vai ficar com aquele dinheiro ali. Aí ela: sério? Aí eu fiz: eu já fiz o intuito de quê? De mostrar a ela que ela tem que se preocupar com isso, entendeu? Apesar de ser criança, eu acho que a gente tem que começar a mostrar lá de quando é pequenininho, porque a gente já está de um jeito que a gente tem que fazer se policiar todos os dias para que a gente consiga
Porque assim, eu falo todo mês, vou fazer uma planilha, o mês acaba e eu não consigo fazer a planilha, justamente por causa dessa situação do cartão. O cartão ele lhe dá 45 dias, né? E aí o que é que acontece? No dia 20 você já está pagando a despesa do outro mês. Exatamente. Então 10 dias gastando sem você perceber. Entendeu? Então lidar entre aspas. Na verdade ele está enterrando mais. Enterrando. Porque você termina um mês achando que não gastou ainda, você já gastou no próximo mês. Entendeu? Então é muito complicado a gente se reeducar a conseguir fazer isso. Tudo bem, essa é uma das vias para resolver. Agora, quem já está no problema? Qual seria a orientação de quem já está no problema? Porque o que a gente vê lá no tribunal, a situação do servidor público, é como a gente tem a margem consignada, a gente consegue, não vou para cheque especial, não vou cartão de crédito, eu vou para a margem, só que já tem diversos colegas que estão com a margem no zero. E até onde eu sei, esse empréstimo é o mais barato. Então, como resolver essa situação? Que você já está no empréstimo mais barato. Exatamente. Essa semana estava conversando com um cliente e é um exemplo também. E ele já estava há muitos anos pagando a taxa de cheque especial e de empréstimo. Ou seja, ele já tinha aquilo como se fosse a despesa e agregado aos valores que ele recebia, mas em realidade aquilo ali é um empréstimo, aquilo ali é um dinheiro que ele tem que pagar, é caríssimo. Ele está praticamente rasgando dinheiro e as pessoas muitas vezes tem aquele receio, olha, se eu tirar esse valor do meu orçamento, eu vou acabar tendo dívidas, eu vou acabar indo meu nome para o SPC, as pessoas ficam com medo. Mas às vezes, o nome ir para o SPC, né, não é uma coisa tão ruim. Claro, é péssimo, mas não é tão ruim, porque a pessoa aprenderá a viver sem aquele valor. Né? Aprenderá a viver sem aquilo. Bom, mas enfim, a pessoa já está no problema. O que fazer? Procurar dívidas com menores encargos, né, para honrar aquelas dívidas com maiores encargos e tentar fazer uma negociação diretamente com a instituição financeira, porque as pessoas acabam se acomodando. Bom, eu já estou com a dívida, deixa lá que a coisa... Né? E os bancos, então, os bancos não vão ligar para você e dizer, olha, eu cobro 15%, mas para você que a gente boa, eu vou cobrar agora 2,5%. Não vai acontecer isso. Então a pessoa tem que ir até a instituição financeira, a pessoa tem que ir até a entidade credora do crédito e tentar negociar. Bom, não conseguiu, vai para um consignado, vai para um empréstimo com valores mais baixos. Bom, não conseguiu, a pessoa vê se tem um imóvel, vende esse imóvel, tenta quitar a dívida. A pessoa vê se tem um automóvel. As taxas de financiamento de um automóvel geralmente giram em torno de 2% a 4%. Então a pessoa pode refinanciar o seu carro, a pessoa pode vender o carro, ou a pessoa quita aquela dívida mais cara e passa para uma dívida mais barata. São medidas, né, paliativas, mas que para muitas pessoas resolvem, porque deixar a coisa solta, deixar a coisa acontecer é a pior forma possível. E não havendo nenhuma dessas soluções, evidentemente, constituir um advogado de sua confiança e judicializar o problema, né? Fazer com que as vias judiciais tomem conhecimento daquele problema e se posicionem para que estanque aquela cobrança e a partir dali vamos ver qual é a negociação que nós podemos chegar a partir da judicialização do processo. Doutor, estamos aqui ao vivo e muita gente assistindo na redeamericainternacional.com, além de outros canais. É um prazer estar aqui com o senhor novamente, o pessoal está gostando muito. Nosso tempo está indo embora, é um tempo muito curto, mas é bom. E a pergunta que está surgindo aqui pelo Zap é o seguinte:
um servidor de São Paulo, lá em Bahia, São Paulo nos assistindo aqui agora. Ele deve a mais de 9 cartões de crédito. E aí, doutor? Mais de 9 cartões de crédito. Ideal, meu. Ele está dizendo aqui, se você estivesse aí a procurar de junto aí, de vocês, da rádio, um escritório de advocacia, se estivesse na Bahia. Mas ele está em São Paulo, que é complicado, né? Pois é. Mais de 9 cartões de crédito, não dorme de noite, é uma bola de neve, pagando sempre o mínimo. E aí tem que ter uma renegociação dessa dívida, né, doutor? Tem que haver parar o cartão de crédito, né? Tem que parar mesmo, de qualquer maneira. Quebrar, rasgar esses cartões de crédito. Esquecer, tentar parar com essa dívida. Porque, em realidade, a dívida já existe e as pessoas, infelizmente, por dificuldades financeiras, acabam fazendo outras dívidas. Consumindo mais. Né? É para questão de cidade, porque ele está colocando aqui que muitas das vezes o cartão de crédito foi para o supermercado mesmo, para alimentação da família. Então o cartão de crédito já é utilizado para a alimentação da família. A que ponto o povo brasileiro está chegando, né? A que ponto, né, doutor? Nós estamos chegando numa situação difícil mesmo economicamente. Podemos dizer tudo, só não podemos dizer parar de se alimentar. Não tem jeito. Então é realmente buscar a entidade financeira, buscar a administradora do cartão de crédito e tentar negociar essa dívida. Caso não consiga, judicializar, porque, meu amigo, se você não fizer com que essa bola de neve pare de crescer, automaticamente ela não vai parar. Tomar uma medida, tomar uma decisão que realmente as coisas vão repercutir favoravelmente para a sua pessoa. Estamos aqui no estúdio e aí vocês estão ao vivo, né? Interessante. E por falar nisso, eu quero aqui elogiar o nosso produtor Luciano. Grande abraço ao meu amigo Luciano, nosso produtor-chefe, que fez um estúdio bonito hoje para a gente estar aqui, né? Luciano aí, um grande abraço ao meu amigo Luciano, nosso produtor-chefe. Chefe é chefe, né, Luciano? E que nos ouve, fica ouvindo sempre a gente. Doutor Tiago, essa questão do servidor público que está se alimentando no cartão de crédito, o Thaís também pode dar intervenção. É uma necessidade básica, né? Aí que eu digo, ele não pode nem deixar digamos assim, de parar, de rasgar. Essas despesas, porque são despesas, né, básicas. Despesas básicas. Um aspecto que eu penso que é indispensável que seja enfrentado, apesar de ser uma luta hercúlea, é com relação ao superlucro dos bancos, né? Os bancos que são instituições que podem fornecer empréstimos, eles acabam tendo uma lucratividade. Enquanto o doutor Marinho estava falando, eu fui fazer uma pesquisa aqui, essa notícia de fevereiro de 2019. Os 4 maiores bancos do país com ações listadas na Bolsa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, lucraram juntos 69 bilhões de reais no ano passado. O maior valor da história, segundo a Economática, empresa especializada no fornecimento de dados financeiros. O lucro com desses bancos cresceu 20% de 2017 a 2018, superando com folga os principais indicadores da economia. A inflação ficou em torno de 3,7%. Então, é preciso que nós enfrentemos isso. O Itaú teve um lucro absoluto de 25 bilhões de reais, um aumento de 4,22% em relação ao ano anterior. O Santander, 52% de 2017 para 2018, teve um salto, atingiu 12 bilhões. O Bradesco aumentou 30%, subindo para 19 bilhões de reais. E o Banco do Brasil também subiu 16% para 12 bilhões. A Caixa Econômica não tem ações na Bolsa e a gente não tem como saber. Mas essas instituições financeiras, elas têm essa lucratividade, uma das razões é por conta desses empréstimos, né? Que acaba deixando uma falta de concorrência também. Exatamente, a gente fica comprado todos os outros bancos. E o fato de a Constituição Federal
o sistema jurídico brasileiro permitir que os bancos pratiquem juros muito acima dos valores estabelecidos por lei, né? Sem qualquer limitação. Claro que é o poderio econômico, né? No final das contas, isso tem um reflexo perigoso e nefasto na própria economia, né? E no próprio sonho de democracia, porque quem acaba mandando no país são essas instituições, né? Verdade. É o grande capital, é a manipulação dos interesses dentro do Congresso Nacional, que essas instituições muito bem abastecidas financeiramente, elas acabam corrompendo o sistema e conduzindo tudo ao seu bel prazer. No que tange aos cartões de crédito, né, e a situação do servidor público, que está endividado, superendividado, o servidor público é uma categoria dos cidadãos, né, vamos colocar assim, que é muito atrativa para essas instituições, porque o vencimento é sempre certo, então é uma fonte que não seca, né? O servidor público goza de estabilidade, portanto dificilmente vai se encontrar numa situação de desemprego, e isso é muito atrativo. Então o servidor público em especial é uma categoria nesse sentido vulnerável a essas instituições de cartão e financeiras que dão empréstimos com facilitação, enfim, aparentemente bons samaritanos, mas na verdade estão ali praticando extorsão, né? Não são juros verdadeiramente extorsivos. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a vocês pela presença e dizer que ficou com gostinho de quero mais e que vocês possam retornar aqui no próximo programa para justamente trabalharmos essa questão prioritária, que é a questão dos juros absurdos, dos cartões de crédito. E Thailson também tem um compromisso, né, Thailson? Surgiu um problema, eu quero até pedir desculpa aí ao senhor, porque todas as semanas a gente começa dizendo que vai ser meia hora e a gente fica acaba uma hora, uma hora e meia, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, hoje eu consegui, teve um problema com uma colega no interior aí que sofreu um ataque, uma violência em função do serviço, e eu consegui ser atendido por uma deputada da comissão que defende o US, e infelizmente ela marcou para hoje, por isso que eu não posso me estender mais. Mas muito obrigado pela sua presença aqui, seus esclarecimentos, e tenho certeza que foi útil. Muitos colegas assistem e a gente tenta aqui no programa a gente trazer sempre alguma coisa para ajudar a categoria, porque por muito que quem está de fora do serviço público tem visto uma campanha aí de milhões que fala mal do servidor como se o servidor fosse uma classe, mas a situação de quem aqui na Bahia, os servidores públicos aqui da Bahia está extremamente complicado justamente por causa da falta da condição da inflação nos últimos anos. E a realidade da gente não é muito diferente da população com relação ao endividamento. E nós somos assediados por bancos diariamente. Hoje já recebi duas ligações. Não sei de onde consegue o celular. Não sei quem invade o celular. Mas toda hora é uma ligação. Um banco oferecendo, outro banco oferecendo. E aí quem está na situação de desespero acaba caindo. E acaba piorando mais ainda. Muito obrigado. Espero que tenha mais outras oportunidades para poder a gente estender outros assuntos. Tem vários assuntos para tratar com relação a essa área do consumidor. Porque a gente sabe que o consumo exagerado é que gera esse problema. Exagerado, ou até nem se fez exagerado, mas questões de prioridade, né? Dizer o que é fundamental estar gastando. Você não tem, quando você não tem prioridade, você acaba entrando nessa bola de neve que eu comentei aí. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando desse quadro. Tiago e Thailson já são do quadro efetivo já.
O Dr. João ficou aí de Lombardi hoje. Hoje eu estou só nos bastidores. Ficou de O Lombardi. João tem que ficar na linha de frente. Não quis Na aparecer. retaguarda. Mas na próxima semana a gente trata de outros assuntos e espero que apareça. E é isso. Muito Para a obrigado. semana já fico com compromisso aqui com o doutor Paulo Marinho, que hoje foi muito corrido, não deu tempo. Para a semana fazer o segundo bloco, trazendo inclusive as possibilidades de que medidas judiciais deveremos tomar para esses casos. Recapitular um pouco o que foi visto hoje e a gente trabalhar em cima de quais medidas judiciais ele pode tomar em caso de endividamento, quais opções também, principalmente para o servidor público. Porque a situação, mais de 70% dos servidores estão no interior, onde não existe concorrência na hora de... Se já não existe concorrência no mercado, no interior é pior ainda. No interior tem aquele banco. Aquele banco, aquela instituição. E aquele gerente. E quando não tem aquelas outras financeiras que tem uma portinha, que o juros é muito maior do que o do banco. Então... Eu sou quem agradeço a